Você já se perguntou o que acontece dentro do seu corpo e até da sua mente quando você ejacula? Talvez nunca tenha parado para pensar com calma. Afinal, é algo natural, instintivo, parte da vida de qualquer homem. Mas e se eu te dissesse que esse simples ato, muitas vezes tratado com vergonha ou silêncio, carrega efeitos profundos sobre a sua saúde física, emocional e até mental? Hoje, eu quero te fazer olhar para isso sem tabu, sem preconceito e sem culpa. Porque existe um abismo entre o que os homens acreditam sobre a ejaculação e o que a ciência realmente sabe. Uns dizem que faz mal, que gasta energia, que enfraquece. Outros afirmam que quanto mais, melhor. Mas onde está a verdade? A ejaculação é uma função natural, uma expressão biológica de algo muito mais complexo do que prazer. É o corpo falando, liberando, equilibrando hormônios, ajustando engrenagens internas que influenciam até o seu humor, sua disposição e seu sono. Ela pode acontecer no sexo, na masturbação ou até de forma espontânea, durante o sono. E o que pouca gente percebe é que o corpo faz isso por um motivo. Ele está se autorregulando, mantendo o equilíbrio que sustenta toda a sua vitalidade. Mas quando a gente fala sobre isso, a maioria das pessoas recua. É como se fosse um território proibido, coberto por vergonha ou medo de julgamento. E é exatamente por isso que esse vídeo existe, para abrir essa conversa com maturidade, clareza e base científica. Sem moralismo, sem mitos, sem rótulos. Meu nome é Camila Latanzi. Sou médica urologista, especialista em performance física e sexual masculina. E o meu propósito é te mostrar como entender o próprio corpo pode transformar a sua saúde e o seu bem-estar. Porque o que você sente, e até o que faz no silêncio do seu quarto, fala muito sobre o seu equilíbrio interno. Hoje você vai descobrir o que ninguém te explicou com franqueza. Se ejacular todos os dias faz bem, quais são os benefícios reais, o que é mito e o que é verdade. E principalmente quando isso pode deixar de ser saudável. Porque informação liberta. E o conhecimento sobre o próprio corpo é a base da confiança. Enquanto eu te explico cada detalhe, quero que você preste atenção em si mesmo. Em como se sente, em como lida com o prazer, e até em como o seu corpo reage quando está equilibrado ou não. Essa consciência é o primeiro passo para mudar qualquer coisa na sua vida sexual. E, por consequência, na sua energia diária. E se esse tema já despertou alguma curiosidade em você? Se em algum momento você pensou, ninguém nunca me explicou isso assim, então aproveita esse instante e curte o vídeo. Se inscreve no canal e comenta aqui o que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Porque essa conversa é para homens de verdade, os que têm coragem de se conhecer. Afinal, o prazer é só a superfície. Por trás dele, existe um universo inteiro de reações, hormônios e emoções. Um código secreto do corpo masculino, que começa a se revelar quando a gente finalmente para de ter vergonha de se entender. Quando se fala em saúde masculina, poucos temas são tão cercados de contradições quanto a ejaculação. Há quem associe o ato à fraqueza, à perda de energia vital, como se o prazer precisasse ser contido para manter o controle. Mas a verdade é que o corpo humano não desperdiça nada sem propósito. Tudo o que ele faz, inclusive ejacular, tem uma função biológica precisa, moldada por milhões de anos de evolução. A ciência moderna, livre de dogmas, começou a olhar para isso de forma objetiva. Pesquisadores perceberam que a frequência ejaculatória não é apenas um detalhe da vida sexual, mas um indicador de equilíbrio interno. Homens que ejaculam regularmente apresentam, em média, níveis mais estáveis de certos hormônios, melhor controle emocional e até menor propensão a determinadas doenças. E é aqui que o tema começa a ganhar profundidade. A ejaculação não é apenas o ponto final do prazer. Ela é parte de um ciclo, um mecanismo de renovação. Estudos mostram que, durante o clímax, o cérebro ativa áreas ligadas ao relaxamento e à liberação de endorfinas, serotonina e oxitocina. Substâncias que reduzem o estresse, aliviam tensões e criam aquela sensação de paz que vem logo depois. É o corpo dizendo, você pode descansar agora. E quando isso ocorre de forma equilibrada, o sistema nervoso responde melhor. A imunidade se fortalece e até o sono ganha qualidade. Mas existe outro ponto que poucos notam: a relação entre ejaculação e saúde da próstata. Durante a vida adulta, a glândula prostática acumula fluidos, e a liberação regular desses fluidos parece proteger contra inflamações e até contra o câncer. Em um estudo publicado na European Urology, pesquisadores acompanharam milhares de homens e descobriram que aqueles que ejaculavam mais de 20 vezes por mês
tinham uma incidência significativamente menor de câncer de próstata. Não por acaso, a natureza tende a premiar o equilíbrio funcional. Mesmo o coração parece responder positivamente a essa prática. O prazer ativa o sistema parasimpático, dilata os vasos, melhora o fluxo sanguíneo e reduz a pressão arterial. A American Journal of Cardiology publicou um estudo que mostrou algo curioso. Homens sexualmente ativos, com vida ejaculatória regular, apresentavam menor risco de eventos cardiovasculares. É quase poético pensar que algo tão humano e íntimo pode também proteger o órgão que simboliza a própria vida. Mas talvez o maior benefício esteja na mente. Num mundo acelerado, cheio de pressões e ansiedade, o ato de liberar tensão não é apenas físico, é emocional. Homens que se permitem viver sua sexualidade com naturalidade tendem a ter menor carga de culpa, mais autoconfiança e melhor relação com o próprio corpo. E isso se reflete em todas as áreas: foco, humor, produtividade, relações afetivas. O prazer saudável é, na verdade, uma forma de equilíbrio mental. Claro, isso não significa que quanto mais melhor. O corpo tem seus próprios limites e a sabedoria está em escutá-los. A ejaculação, por si só, não é um remédio, mas um reflexo do seu estado interno. Um homem estressado, esgotado ou sem energia dificilmente sentirá prazer genuíno. E um homem equilibrado, com boa alimentação, sono e saúde emocional, naturalmente encontrará seu próprio ritmo. Por isso, antes de pensar em números, pense em harmonia. Seu corpo é o melhor termômetro. Se a sua sexualidade flui com leveza, se o prazer vem acompanhado de bem-estar, se o cansaço pós-clímax é um descanso e não um esgotamento, então você está no caminho certo. Afinal, o prazer não foi feito para ser reprimido nem banalizado. Ele existe para lembrar que viver é sentir. E o corpo, quando escutado com respeito, sempre devolve equilíbrio em forma de saúde. E talvez a grande provocação seja essa. Quantas vezes você realmente sente o prazer, em vez de apenas buscá-lo? Existe uma linha tênue entre o prazer e o desequilíbrio, e a maioria dos homens não percebe quando a cruza. A ejaculação, que deveria ser uma expressão natural de vitalidade, muitas vezes se transforma em válvula de escape, anestésico, ou até em vício disfarçado. E o curioso é que o corpo continua reagindo, tentando avisar. Só que, em vez de escutá-lo, muitos preferem o atalho do hábito automático. A ciência mostra que após o orgasmo há uma queda temporária na testosterona, mas ela se restabelece rapidamente. Ainda assim, há quem sinta cansaço, falta de foco, apatia. Não porque ejaculou, mas porque perdeu a conexão com o próprio ato. É como se o corpo estivesse cumprindo um ritual sagrado com a alma distraída. E quando o prazer vira distração, o que antes curava começa a drenar energia. Pense nisso. Quantas vezes o prazer é usado como fuga? Quantas vezes ele acontece não por desejo, mas por ansiedade, solidão ou tédio? O corpo percebe a diferença e responde em silêncio. Hormônios oscilam, a mente se agita, e aquilo que deveria trazer calma começa a trazer vazio. Não é sobre quantidade, é sobre presença. Há uma metáfora antiga que diz que a energia sexual é como o fogo. Aquece, transforma e ilumina. Mas se mal controlada, queima. O equilíbrio não está em apagar o fogo, mas em aprender a cuidar dele. A ejaculação diária, por exemplo, pode ser benéfica para muitos, mas quando se torna compulsão, deixa de ser prazer e passa a ser fuga. A diferença entre uma chama e um incêndio está em como você a alimenta. Agora imagine, e se cada vez que você ejaculasse fosse uma forma de comunicação entre corpo e mente? Um diálogo interno sobre como você está se sentindo, sobre o que realmente precisa naquele momento. Seria um ato consciente e não mecânico. Talvez seja essa a verdadeira função biológica e emocional do orgasmo. Não apenas liberar, mas revelar. Há homens que passam a vida inteira ejaculando sem nunca sentir de verdade o que o corpo está dizendo. Outros aprendem a observar os sinais, o ritmo da respiração, a tensão nos músculos, o momento em que o prazer muda de lugar e se torna clareza. E é aí que o corpo e a mente se encontram. Um instante de silêncio absoluto, onde não há culpa, não há pressa, só presença. Você já viveu isso? Aquele momento em que o prazer não é apenas físico, mas quase espiritual, quando você se sente em paz consigo mesmo, como se o mundo tivesse parado por um segundo? Se já sentiu, sabe o poder que isso tem. E se nunca sentiu, talvez esteja na hora de desacelerar e redescobrir o que o seu corpo vem tentando te contar há anos. Deixe nos comentários. Para você,
o prazer é alívio, conexão ou apenas hábito? A resposta pode dizer mais sobre a sua saúde do que qualquer exame. Existe um dado curioso que pouca gente conhece. Em um estudo publicado na Harvard Health Publishing, homens que mantinham uma vida sexual ativa e equilibrada apresentaram até 30% menos risco de morte precoce. 30%. Não por causa do ato em si, mas porque o corpo que conhece prazer também conhece ritmo, harmonia, presença. Há um médico japonês que dizia: "O coração de um homem bate diferente quando ele vive com prazer." Ele percebia isso nas consultas. Os pulsos eram mais firmes, a respiração mais leve, os olhos mais vivos. Não era coincidência. O prazer, quando vivido com consciência, reorganiza o corpo como uma música que volta ao compasso certo. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais acesso temos ao prazer, menos o sentimos. A velocidade da vida moderna transformou o sexo em performance, a masturbação em anestesia e o corpo em máquina. A ejaculação, que deveria ser o auge da vitalidade, virou um simples clique, rápido, automático, esquecido segundos depois. E o preço disso é silencioso: exaustão, perda de libido, ansiedade. A geração mais conectada da história é também a mais desconectada do próprio corpo. No entanto, há homens que estão redescobrindo o oposto. Homens que aprenderam a observar o próprio corpo como quem escuta uma melodia antiga. Eles perceberam que não existe frequência ideal, mas um ritmo pessoal. O ponto em que prazer e equilíbrio se encontram. Alguns ejaculam uma vez por semana e se sentem em plena harmonia. Outros, todos os dias, e continuam saudáveis. A diferença não está no número, mas na consciência. O corpo não mente. Ele fala em sinais sutis: sono que melhora, mente que se acalma, energia que retorna. Esses são os verdadeiros indicadores de saúde sexual. E talvez essa seja a revelação mais inesperada. A ejaculação não é sobre controle, nem sobre libertinagem. É sobre escuta. Porque quando você finalmente aprende a ouvir o seu corpo, descobre que o prazer não é o fim, é o caminho de volta para si mesmo. No fim das contas, tudo o que falamos até aqui converge para uma única ideia: o corpo sabe o que precisa. Nós é que esquecemos de escutá-lo. A ejaculação, o prazer, o desejo, nada disso é inimigo da saúde. São expressões da própria vida. O problema começa quando transformamos o que é natural em culpa, quando tentamos encaixar nossos instintos em padrões que não pertencem a nós. Você não precisa seguir uma fórmula mágica. Não existe número perfeito nem ritmo ideal. Existe você, com sua história, seu corpo, seu tempo. A ciência já mostrou que o prazer pode curar, equilibrar hormônios, reduzir o estresse, fortalecer o coração, mas o prazer só é remédio quando vem acompanhado de consciência. Do contrário, ele vira anestesia. Muitos homens vivem desconectados dessa percepção, e essa desconexão gera um vazio que eles tentam preencher com excesso. Excesso de trabalho, de pornografia, de cobrança, de silêncio. Mas a solução nunca está no excesso, está na pausa. Naquele momento em que você respira fundo e percebe que o prazer não precisa ser uma fuga, pode ser um reencontro. Comece observando os sinais do seu corpo. Repare na diferença entre o prazer que te traz leveza e o que te deixa cansado. Entre o orgasmo que te conecta e o que te afasta. Essas pequenas percepções são o mapa do seu equilíbrio interno. E é nesse ponto que a sexualidade deixa de ser apenas física. Ela se torna emocional, energética, até espiritual. Se você quer aplicar isso à sua vida, o primeiro passo é simples: desacelere. Não transforme a masturbação ou o sexo em uma corrida. Experimente sentir cada etapa: o toque, o calor, o ritmo da respiração. Observe o que te acalma e o que te esgota. E, principalmente, perceba quando o seu desejo é genuíno e quando ele nasce apenas da ansiedade. Essa é a forma mais poderosa de autoconhecimento masculino e, paradoxalmente, uma das menos exploradas. A cada ejaculação, seu corpo está se comunicando com você. Está dizendo se está equilibrado, tenso, carente ou exausto. E quando você aprende a decifrar essa linguagem, começa a cuidar de si de dentro para fora. Não com medo, mas com respeito. Não com repressão, mas com presença. Então, antes de pensar em quantas vezes por semana, pense em como você quer viver o prazer. Com pressa ou com consciência? Com culpa ou com liberdade?
A resposta está em cada escolha que você faz no silêncio do seu próprio corpo. E se esse vídeo te fez refletir, se despertou alguma dúvida ou te trouxe um novo olhar sobre si mesmo, compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Pode parecer um simples gesto, mas falar sobre isso é o primeiro passo para quebrar o tabu que ainda aprisiona tantos homens. Porque no fim, falar de prazer é falar de vida. E quando você começa a entender a linguagem da vida dentro de você, algo muda. Você deixa de apenas reagir e passa a sentir, a escolher, a viver de forma inteira. E talvez seja justamente nesse ponto, onde prazer e consciência se encontram, que comece a verdadeira transformação. No fundo, tudo o que buscamos, seja no prazer, na rotina, no silêncio, é conexão. Com o outro, com o mundo, mas principalmente com nós mesmos. A ejaculação, o desejo, o corpo, sempre foram pontes. Mas a pressa, a culpa e o ruído da vida moderna transformaram essas pontes em muros. E é quando o homem volta a se escutar que esses muros começam a cair. O prazer não é o oposto do controle, assim como o desejo não é inimigo da razão. Ambos são expressões da mesma energia que pulsa dentro de nós, a vontade de viver. Quando você se permite sentir sem medo, compreender sem vergonha e agir com consciência, algo se realinha. O corpo deixa de ser apenas biologia, vira um espelho. E o reflexo que ele devolve é o da verdade. A sua saúde emocional, a sua presença, a sua capacidade de sentir o mundo com plenitude. Porque no final, não se trata de ejacular mais ou menos. Trata-se de viver com mais inteireza, de não desperdiçar os instantes em que o corpo fala e o coração responde. Trata-se de olhar para dentro e reconhecer que o prazer, quando vivido com consciência, é uma forma de oração. Um agradecimento silencioso pela experiência de estar vivo. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixa o seu pensamento nos comentários. A conversa só faz sentido quando continua. E se você acredita que o conhecimento pode transformar, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe essa reflexão. Porque talvez o maior ato de amor próprio seja exatamente esse: se conhecer profundamente e escolher viver desperto.